Tudo o que a gente fizer, a vida nos retorna. Toda ação minha tem uma reação sobre mim. Pois bem, seja uma ação boa ou uma ação ruim. Se for uma ação boa, a reação vai ser boa. Se for uma ação má, a reação vai ser má. Ou seja, eu sempre recebo a consequência de um ato que eu cometo, de uma atitude, de um comportamento. Então, toda vez que eu cometo uma falta, eu sofro as consequências dessa falta. Eu sofro as consequências em mim mesmo. É assim que funciona a lei divina. Não é castigo. A ideia é corrigir. E aí é que está a coisa. Não basta só sofrer as consequências da falta. É preciso também reparar a falta. Esse processo, esse mecanismo de reparação, é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Como é que funciona isso? A lei divina é perfeita, a justiça divina é perfeita. E ela sempre trabalha no sentido de dirigir a pessoa à perfeição, a criatura humana, o Filho de Deus, à perfeição. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho de Jesus, sob a claridade da doutrina espírita. Nós estamos apresentando a série Código Penal da Vida Futura, que está lá no livro, na primeira parte, no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E no vídeo de hoje nós vamos ver as 3 condições de quitação de um débito, onde vamos analisar, comentar os artigos 16 e 17 desse Código Penal da Vida Futura. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Cometida a falta, aí vem muitas vezes o arrependimento. Mas aí é arrependimento naquele sentido mesmo de lamentar o mal que se fez, o mal que se praticou. Isso não é suficiente, esse arrependimento não é suficiente. Tem um outro arrependimento ainda, que é a mudança de atitude. Eu agora vou cair em si, a pessoa cai em si. Esse é o sentido real, verdadeiro do arrependimento. Mas tem ainda a expiação, que é as consequências da falta cometida. Expiação. Mas a expiação por si só não é suficiente. Então, nem arrependimento, nem a expiação. Eles são importantes, mas a reparação
Então, Allan Kardec vai dizer, nesse artigo 16, arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta cometida e suas consequências. Porque quando eu pratico a falta, quando eu pratico esse mal, eu vou, além de sofrer o retorno desse mal que eu pratiquei, eu fiz prejuízo, eu prejudiquei alguma coisa ou alguém. Prejudiquei. E aí vem a reparação. Eu tenho que reparar essa falta. O arrependimento suaviza, como ele diz, o arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho de reabilitação. Só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. A reparação, é necessário a reparação. Nenhuma doutrina, nenhuma religião cristã e nenhuma outra religião considera esse elemento, a reparação. É necessário reparar o mal que se causou. Aí está a perfeição da justiça divina. Você tem que reparar o mal que causou. Então, a reparação é fundamental. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal, até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que se tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se se tem sido orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se se tem sido egoísta, benigno se se tem sido perverso, laborioso se se tem sido ocioso, útil se se tem sido inútil, frugal se se tem sido intemperante, trocando, em suma, por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo, progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Eita, este artigo é longo. Então ele começa dizendo que o arrependimento se dá em qualquer parte, em qualquer tempo. Quando ele fala isso, significa o seguinte: eu posso me arrepender ainda nesta existência, eu cometi um mal nesta existência, eu posso me arrepender ainda nela, ou posso prolongar, não me arrepender ainda, só depois da morte no mundo espiritual,
onde as coisas se clareiam mais. Aí eu me arrependo. Quanto mais tempo eu demorar para me arrepender, mais eu sofro. Quanto mais tempo, mais eu sofro. E aqui vem aquele detalhe do arrependimento. Esse arrependimento é o cair em si. E ele continua dizendo, Allan Kardec continua dizendo, que a expiação, o que é a expiação? A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais. Dor física, dor moral. Sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, na existência atual agora, na carne, seja na vida espiritual depois da morte. E às vezes prolonga-se em outra existência. E a reparação, o que é? A reparação é fazer o bem àquele ou àquela a quem se fez o mal. Se eu não fizer o bem numa existência, eu continuo devendo, eu continuo em débito com aquela pessoa. Enquanto eu não liquidar esse débito, essas pessoas haverá algum momento em que elas estarei próximo a essas pessoas, seja num ambiente familiar, isso é muito comum, ou seja em outro setor, mas a ideia aí é reparar o erro cometido, quitar o débito. E aqui Allan Kardec vai dizer o seguinte, prosseguindo: nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo, e em tais casos a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado. O que é descurado? Descuidado, negligente. Então, se eu fui negligente para com alguém, se faltou tato, se faltou cuidado, eu tenho que reparar esta falta. Este alguém, numa determinada existência, por exemplo, nesta existência atual, eu fui descurado com ela, eu fui negligente com ela. Então, vou reparar essa falta. Se eu não reparar nesta existência, eu reparar melhor. Por isso, a palavra de Jesus: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, enquanto estás nesta existência com ele, porque depois a coisa fica mais difícil. Cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde. Se tem sido orgulhoso, isso é reparação. Eu era orgulhoso e agora posso agir com humildade. Isso é reparação também. Amável, se foi austero. Caridoso, se tem sido egoísta. Se eu fui egoísta, passo a ser caridoso. Eu tenho que me esforçar para ser caridoso. Isso é reparar a falta de ter sido egoísta. Benigno, se foi perverso. Laborioso, se tem sido ocioso, preguiçoso. Útil, se tem sido inútil. Frugal, se tem sido intemperante. Trocando, em suma, por bons os maus exemplos perpetrados, os maus exemplos praticados. E desse modo o espírito progride, aproveitando-se do próprio passado. É assim que funciona a reparação, para se anular os efeitos, os traços de uma falta. Então, concluindo, arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para se apagar os traços de uma falta e suas consequências. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.